Bom, gente, acabei de votar, né? Votei de acordo com as minhas convicções e vocês vão saber quais são, né? Apesar que acho que já tá mais do que claro, apesar que essa camisa aqui é do Flamengo. Mas enfim, é, cara, eu li uma coisa outro dia sobre por que quem me convenceu a votar no PT. Cara, o maior motivo para eu votar no PT é o Bolsonaro, cara. Ninguém entende. Então vamos lá. É, eu entendo a pessoa branca votar no Bolsonaro, porque afinal de contas nunca sofreram racismo. Eles não acham que existe racismo, eles não entendem, eles não aceitam que existe racismo, acham que é mimimi. Então eles votam em quem, entendeu? Pensa igual a eles. Quem é racista, em quem pega e comete isso com naturalidade, fala que antigamente era bom porque não existia esse mimimi, porque são racistas e porque eles não aceitam que hoje em dia as pessoas pretas tenham direitos. Direito, inclusive, e fundamental de ser respeitadas. Então, eu entendo a pessoa branca que vota no cara, porque eles se sentem representados pelo aquilo dali, por toda aquela atrocidade, aquelas coisas ali. É uma coisa que eu vou repetir nesse vídeo mais do que uma vez. É falta de empatia. A pessoa não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue entender que aquilo é ruim para o outro. Ela só vê o próprio umbigo. E aí eu vou falar, aí então quer dizer, agora eu não entendo a pessoa preta que vota num cara desse. O cara é notoriamente racista, várias e várias vezes ele fez comentário racista, várias e várias vezes ele pegou e foi contra todos os tipos de mecanismos sociais que tentam pegar e dar mais oportunidade para a pessoa preta que desde sempre foi pelo povo brasileiro, não pelo brasileiro não, brasileiros são os indígenas. Aí o restante é tudo ou é descendente de africanos que foram trazidos para cá à força por pessoas brancas, ou então são pessoas, são invasores da terra dos indígenas, que até hoje continuam fazendo isso, cada vez mais invadindo a terra dos indígenas. Então são pessoas brancas que pegam e fazem esse tipo de coisa. Então eu não entendo a pessoa preta que vota num cara desse, cara. Porque você está legitimando uma coisa que sempre foi errada. Sempre foi errada. Não é possível que você não vê isso, não é possível que você é contra os mecanismos que tentam te dar oportunidades iguais, ou então melhorar essas oportunidades de pegar e disputar com a pessoa branca. Porque se você tem os mesmos estudos, a mesma qualificação que uma pessoa preta, com uma pessoa branca, eles vão escolher o branco, eles não vão escolher o preto, sabe por quê? Porque é um racismo estrutural. Você não sabe o que é racismo estrutural? Pesquisa, cara, conhecimento. É, conhecimento, cara, faz bem para você, entendeu? Entender o que é racismo estrutural. Que você vai saber o quanto que você está sendo segregado, o quanto que você tem uma oportunidade, pô, beleza. Mas os seus irmãos todinhos, olha nas estatísticas. Os melhores empregos são das pessoas brancas. As melhores profissões são ocupadas por pessoas brancas. A maioria de políticos, pessoa. Gente, até o próprio negro está sendo ensinado a votar em pessoa branca, para representar, para poder representar os interesses dele, que não vai representar. Então é isso. Eu entendo a pessoa que tem um carro votar no Bolsonaro porque elas se acham ricas. Até porque ela olha para o lado, a miséria que o país está, principalmente, né? Então, quer dizer, se você tem um carro, você se acha rico. Mas ela não consegue ter empatia pelo outro, ela não consegue pensar, poxa, eu tenho um carro porque eu tive oportunidade, porque minha pele é branca. Eu sou privilegiado por causa disso. Porque a pessoa negra que mora ali do lado, o vizinho, ele vive daquele jeito porque ele várias vezes é subemprego que são deixados para eles, ou até por pais deles, e ele não teve condição de estudar, de pegar e de evoluir, de crescer, de chegar até onde eu cheguei. A pessoa pobre que está ali, entendeu? Não teve tanta condição. Às vezes meu pai teve um emprego bom, o pai dele não teve. Então o pai dele só tinha dinheiro para dar comida. E ele cedo teve que pegar e começar a trabalhar, enquanto você estava jogando teu videogame, brincando, era só escola e videogame. Então você pôde pegar e ter tempo para estudar, para poder cuidar. Você teve teu pai e tua mãe às vezes em casa, entendeu? Coisas que às vezes a pessoa pobre não teve. Ah, mas você não tem culpa disso. Lógico que você não tem culpa, mas a culpa tua existe na parte da empatia. Quando você não consegue se colocar no lugar do outro, quando você consegue ser egoísta
que mesmo você estando bem, você não consegue pegar e você acha que ser legal é ir lá e dar uma marmita para a pessoa, dar uma esmola. A pessoa não precisa de esmola, a pessoa precisa de oportunidade igual a sua, para poder ter as coisas igual a você, não ter o seu, mas ter as coisas igual a sua também. E você não tem que ficar com medo do pobre, do preto ter as coisas igual a você, não. Você tem que ficar feliz, porque ele também está bem. Entendeu? Hoje em dia, o que se vê é isso, as pessoas votam no Bolsonaro para que as pessoas que estão na miséria continuem mais na miséria ainda e fiquem assim para sempre. E por lá, entendeu? Para elas poderem se sentir ricas, se poderem se sentir elite. Gente, você ter um carro em um lugar onde só tem gente pobre, isso não deveria ser um orgulho, deveria ser uma vergonha para você. Porque você está vendo a tua comunidade todinha, as pessoas todinha que você conhece mal, sofrendo para poder ter o que comer, enquanto você está assim. Você deveria ter vergonha da sociedade te privilegiar dessa maneira e desfavorecer os outros. Você não sabe, você não acha, mas você não pensa desse jeito, porque você se acha melhor. Você acha que tudo que você conseguiu é tua meritocracia, que você conseguiu porque você estudou, porque você teve oportunidade. Você teve oportunidade, coisa que aquelas pessoas ali não teve. Eu bem novo, cara. Eu bem novo, moleque, para poder falar sobre mim. Para poder pegar e comprar um belisco, um doce, eu tinha que pegar e catar lata na rua. Catar lata na rua. Além de eu pegar e cuidar da casa dos meus irmãos, eu tinha que pegar e catar lata na rua. Entendeu? Para poder pegar, vender e depois comprar um belisco, comprar um doce, comprar um salgadinho. Porque senão eu nunca ia comer isso, porque minha família não tinha condições de me dar isso. É, para eu ter meu primeiro videogame, eu tive que trabalhar para poder pegar e comprar. Novo, novo, entendeu? Eu trabalhei em feira, trabalhei em aviário, trabalhei em peixaria, trabalhei vendendo alho na rua, trabalhei vendendo limão, trabalhei de ajudante de pedreiro, trabalhei em um monte de coisa. Isso tô falando antes de 18 anos, entendeu? Para poder ter alguma coisa. A primeira televisão da minha casa, eu consegui trabalhando. Não foi estudando, porque eu assistia televisão na janela da casa dos outros, no sol quente ou na chuva. Que as pessoas, quando muitas pessoas fechavam a janela na minha cara, eu era obrigado a ir para casa, que eles nem falavam, ô cachorro, senta no chão aqui e assiste. Eles não faziam isso. E, e aí eu entendo as pessoas sem religião votarem no Bolsonaro. Porque, tipo assim, você não tem perspectiva do além, você não pensa no pós. O que eu não entendo é cristão votar no Bolsonaro. Porque eu já fui cristão, cristão de verdade. E do tempo que igreja era templo, lugar sagrado, lugar de adorar a Deus. Nesse tempo, nunca você ia ver alguém pegando e falando o nome de candidato dentro da igreja. Você nunca ia ver alguém pegando, balançando bandeira, fazendo comício dentro da igreja. Isso é surreal, cara. Isso é inaceitável. Isso é uma vergonha, isso é uma heresia, cara. Isso é pegar e dar um tapa na cara de Jesus, entendeu? Mas as pessoas evangélicas, elas fazem isso. E é por isso que eu deixei de ser evangélico. Por causa da hipocrisia, por causa de que as pessoas estão deturbando a palavra. Deturbando a palavra. As pessoas pararam de ler a Bíblia e começaram a fazer pregações em cima de versículos. Gente, cristão segue a Cristo. Segue a Cristo. Vai ler o Novo Testamento, vai ler o ensinamento de Cristo. Para de ficar pegando e lendo o Velho Testamento. Isso aí é coisa dos judeus, dos muçulmanos, essas pessoas aí que se baseiam naquele tempo antigo. Jesus veio para mudar aquelas coisas ali que estavam erradas aos olhos de Deus. Está escrito lá, só você ler. Jesus, quando o rico pegou e falou assim, o que eu faço para ir para o céu? Jesus pegou e falou, ó, vai lá, vende tudo que você tem, divide com os pobres e me segue. Foi isso que Jesus falou. Ele não falou, ó, vem, pega tua carruagem melhor, teu carro melhor, pega tua mansão e vem aqui. Não, vamos pegar, botar um ar-condicionado aqui para você ficar aqui pegando no bom do melhor, não. Jesus, está escrito na Bíblia que o mundo jaz do maligno. Estou indo para o céu, eles prepararam morada. Você não tem que pegar e querer um mundo perfeito aqui, não. Querer, é porque isso é a favor da família. A pessoa que é a favor da família tem família. Não está na terceira esposa. Todas traídas são as. A pessoa que é contra o aborto não manda sua mulher abortar teu próprio filho. A sua mulher não, sua amante. Abortar seu próprio filho para que as pessoas não saibam. E ela só não abortou porque ela viu que ela ganhou na loteria. Teve um deputado, engravidou de um deputado. Ela vai pegar, vai tirar o filho. Ela não é burra. Ela não é burra. Ela acertou na loteria.
Então ela, por isso que ela não tirou. E ele falou isso, e ele confessou isso, porque ele não tem vergonha de falar essas coisas. E aí agora ele fala que é contra o aborto. Gente, existe uma coisa, está na Bíblia também, mas vocês não lêem a Bíblia, vocês não seguem a Bíblia, vocês seguem a homens. Está na Bíblia. Tem uma coisa que Deus criou chamada livre arbítrio. Isso quer dizer que todo mundo pode fazer o que quiser. E elas vão prestar. E também está escrito lá que Deus é o juiz. O diabo é o acusador e Deus é o juiz. Jesus é o nosso advogado. Então, as pessoas têm que prestar conta do que ela faz somente a Deus. Ah, mas eu tenho que falar com mentira, você não tem. Você tem que amar ao próximo. Você tem que pregar a palavra. E você tem que pegar e ensinar as pessoas que querem ensinamento, que buscam. Você tem que ensinar isso a eles, o amor de Cristo, as coisas corretas. Quando tinha dois bandidos do lado de Jesus na cruz, um pegou e falou: Ah, se tu é filho de Deus, tu me salva. Pediu livramento. Que é exatamente o que as pessoas pegam e fazem hoje em dia. Ai, Jesus me deu um livramento. Gente, antigamente, os cristãos pegavam e falavam: Eu vou lá com fé. Porque eles acreditavam, sabe o quê? Em salvação. Eles estavam fazendo a palavra de Deus, querendo uma vaga no céu. As pessoas hoje em dia não. Elas buscam patrimônio físico. Elas querem ir para o céu, mas quando morrer, que seja bem velhinha. Bem velhinhas. Elas não querem morrer cedo. Ninguém quer, beleza. Mas se tiver qualquer perigo, ela vai pedir logo o livramento. Por quê? Porque elas querem viver, elas estão achando o mundo uma maravilha para elas. Esse mundo cheio de gente racista, cheio de gente intolerante, cheio de gente cheia de ódio no coração. E elas estão votando em gente que fala que bandido bom é bandido morto. Elas votam em pessoas que são bandidos, mas que elas ficam passando pano, que cometem vários crimes e elas ficam fingindo. Sabe por quê? Porque a pessoa disse que é cristão. A pessoa nunca foi na igreja. Só foi na igreja em época de eleição. A pessoa foi batizada com 60 anos por um pastor que hoje está preso por corrupção, por desvio de dinheiro. Aliás, vamos falar de pastores, né, cara? A própria religião evangélica, eu sou muito favorável à fé, eu respeito muito a fé das pessoas, mas eu questiono muito facções religiosas, principalmente a evangélica, que é hipócrita, que ela persegue o bandista, entendeu? Ela persegue o travesti, mas ela é tolerante com a lésbica e ela é tolerante principalmente com os adúlteros, que adultério tem demais dentro da igreja. Ah, mas não é adultério. Não tem, tem. E muito. Mas perdoa, o casal se conversa ali. E até quando? Até o dia que separa. Até isso aí, até muito. Tem mentira, muita mentira. Muita gente vivendo uma santidade de mentira. Mas é, também tem muita prostituição. Mas você está falando que as pessoas se vendem por... Não, a Bíblia diz que prostituição é sexo fora do casamento. E tem muito lá. Mas se o pastor pregar isso, a igreja fica vazia. Então o que ele prefere pregar? Prefere pregar prosperidade. Vamos pregar prosperidade, que a igreja lota. E pronto. E assim as igrejas estão lotando aí. Aí estão surgindo personagens como Malafaia. Que misericórdia, cara. Isso daí não é. Né? Até para ser humano, isso daí tem que ser questionado. Quanto mais como pastor. Porque tem pessoas igual o Edir Macedo, que, pelo amor de Deus, alguém pegar e falar que confia nesse cara, que esse cara é do bem, isso é surreal. Mas vamos falar da. Mas daí como que a gente vai discutir isso com pessoas que não lêem a Bíblia? Pessoas que vão na igreja por ir. Que se dizem cristão porque uma vez e vai na igreja de vez em quando. Gente, se você transa sem estar casado, você não é cristão, porque você não tá seguindo o ensinamento de Cristo. Se você gosta de beber, e você não tem nada contra, porque isso é teu livre-arbítrio, você tem que prestar conta a Deus, mas você não é cristão, porque você é um cara que pega, que se embriaga. Se você faz gato de luz, gato de água, você não é cristão, porque você está roubando. Mas eu não posso pagar. Eu entendo e eu respeito isso, mas não diz que você é cristão. Não chama o Lula de ladrão, porque você é ladrão. Você está roubando que você tem oportunidade. Está roubando em proporção menor porque você tem oportunidade de roubar coisa menor. Se você tivesse oportunidade de roubar coisa maior, você estaria roubando coisa maior, porque você é ladrão. Tanto é que não pouco você está roubando. Então, vamos lá. E eu estou falando isso porque é o seguinte, quando fala assim, Senhor, Jesus, quando veio lá do negócio do imposto lá, Senhor, que não devemos mais pagar imposto, ele falou assim,
Qual é a face que está aí? O que, que tem nessa moeda aí? Ah, tem a cara de César. Ele falou, então dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Ele não falou junto o que é de César, não. Vai ser rico, vai ser próspero, não. Não foi isso que Jesus pregou, não. Jesus pregou dividir com os pobres. Jesus pregou amor. Jesus pregou amar teu próximo como a ti mesmo. Perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Jesus andava do lado de prostituta, do lado de pessoas que eram consideradas criminosas. E ele nunca julgou ninguém. Nunca julgou ninguém. Quem é você para se sentir no direito de julgar alguém? Você sequer conhece a sua religião. Você julga os católicos, mas você não sabe que se não fosse a igreja católica, você não existiria a tua religião, porque a tua religião não é assembleia, a tua religião é protestante, que existe exatamente por causa da igreja católica, que é uma, que é uma existe por causa de se contrapor aos ensinamentos católicos. Pegou os livros, tiraram o que vocês achavam que não prestava, pegaram e, tá na Bíblia, é daquele que mudar uma vírgula, né? Mas vocês pegaram e falaram, esse não presta e esse aqui presta. E agora a gente foi dono de Deus e dono da religião e dono da fé. Todo mundo que não faz o que a gente faz está adorando a imagem, todo mundo tá adorando o diabo. Gente, que insanidade é essa? Você já viu Jesus pegando e fazendo isso? Em algum momento? Pegando e fazendo isso? Perseguindo outras religiões, acusando, apontando. Cara, onde vocês foram parar? Que vergonha. E eu tenho uma felicidade no meu coração de não ser evangélico para não ser comparado com vocês, de votar em Bolsonaro, cara. O cara não é a favor da família, porque o cara tá na terceira esposa, todos frutos de adultério. O cara tá. Meu Deus do céu. É até horrível. O cara não é a favor da família, porque o cara é a favor do aborto. É a favor do aborto. Ele falou, cara, isso. O cara não é a favor da família porque ele cortou o Bolsa Família, que ajudava muita família. Muitas famílias. Ele queria dar um auxílio de R$ 200, cara. R$ 200 você faz o quê? Não faz nada, não compra nada, cara. Ele queria dar isso. Foi o Congresso que pegou e obrigou ele a dar 600 e ele pegou e segurou. Só tá dando agora, por causa das eleições aí, 6 meses pra cá que começou a dar esse auxílio e acaba em dezembro. Tá no documento que ele mandou, pelo amor de Deus, tá no documento que ele mandou aprovado por orçamento do próximo mês, do próximo ano. Não vai ter isso, cara. Ele cortou o Minha Casa Minha Vida, que ajudava um montão de pessoas a ter moradia. Pelo amor de Deus. Como é o cara que pode pegar e falar que é a favor da família? Que família que é essa? Então, eu tô falando, gente. Aí pega umas pessoas que pregam prosperidade, que acham que, não, vou votar nele que ele é a favor da família, porque ele é a favor da... Gente, vou falar de novo. Jesus falou que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não falou para você pegar e fazer política, que eleger candidatos e fazer um mundo melhorzinho para você, não. Ele falou, o mundo já é do maligno. Se você está se apegando ao mundo, você também... Então você está pegando e se distanciando de Cristo. Se você não faz as coisas que Cristo faz. Mas eu no final de semana eu vou lá e dou comida aos pobres. Eu pego e de vez em quando eu ajudo com alguém. E no restante do dia, no restante do mês do ano, você faz o quê? Você fica julgando as pessoas, você fica perseguindo as pessoas, você fica acusando, você fica apontando. Se Jesus vir agora, você está salvo? Você está salvo? Está escrito lá, cara, na Bíblia, que no final dos tempos existiria o falso Messias que falaria em nome de Deus e enganaria muitos falsos cristãos. E são ou não são falsos cristãos que fazem a suposta casa de Deus de palanque político, que fica balançando bandeiras dentro da igreja, pastores que ficam pregando, que ficam afastando membros que não votam no Bolsonaro, que não concordam com isso, com as atrocidades. Mano, é só você pegar e parar qualquer tipo de coisa que ele fala, você vai ver, o cara pegou e falou que viu as meninas de 13, 14 anos, bem arrumadinha num sábado. Gente, quem é que não se arruma, não arruma seu filho no final de semana para poder pegar e ficar bonitinho? Sempre foi cultural isso. Mas ele achou que a garota era prostituta. Tá no vídeo que ele gravou falando isso. Aí ele falou que aí ele voltou, porque viu as meninas bonitinhas, arrumadinhas, no sábado de manhã, voltou, parou, ficou conversando com ela, pintou um clima
com crianças de 13, 14 anos. Aí ele falou, pô, posso ir na casa de vocês? Ele foi para casa de crianças de 13, 14 anos que pintou um clima que ele achava que era prostituta, que ele achou que estavam ganhando a vida, se arrumava para ganhar a vida. Ele foi na casa dessas meninas. E ele contou só até aí. Ele não contou o restante. O que mais ele fez lá? Você tem noção disso? Tem noção disso? Poderia ser teu filho, tua filha, cara. Poderia ser tua irmã. O cara pegou e se sentiu no direito de ir na casa de crianças que ele achava que eram prostitutas porque pintou um clima. Ah, não, mas ele sempre usa. Não existe nenhum outro vídeo mostrando ele pegando e falando essa frase. Ah, não existe um outro, sim. Dele numa entrevista aí que os caras começam a brincar, ele fala assim: olha, pintou um clima aí, e se for rolar um clima, eu vou ser o papai, eu vou ser o marido. O cara que é contra os homossexuais tava pegando, achando legal essa situação de homossexualismo. O homem que é marido de outro homem é homossexualismo. Nada contra, não, que eu acho que a pessoa tem direito de fazer o que quiser da sua própria vida. Só que o cara diz, ele é contra os homossexuais. Mas aí a gente tá falando de um povo que é preguiçoso, né, cara? Que não lê a Bíblia, que lê só versículo. É um povo que nunca não quis criar seus filhos, a ensinar valores, deixou na frente a televisão e depois culpa a televisão por estar destruindo a família. Mas eles que compram a televisão, eles ligam a televisão, botam no canal e ensinam seus filhos a pegar e ficar lá prostrado diante daquilo. Eles não ensinam seu filho a ler um livro porque eles também não lêem livro, porque são preguiçosos, porque são pessoas que estão acostumadas a ficar no ócio, né, cara? E aí eles reclamam das universidades terem pobres, terem pretos, porque essas pessoas foram ajudadas por vários programas sociais do PT para poder elas pegarem e tentarem ter a mesma oportunidade de uma pessoa branca, chegar a serem professores, de serem cientistas. Eles não aceitam isso. Pessoa preta tendo oportunidade, tendo dinheiro. Eu conheço uma pessoa, cara, que essa pessoa viu um cara negro com uma mulher muito bonita, branca, no, dentro do supermercado e falou, não é possível que seja... ele classificou a mulher como prostituta. Ele falou, deve ser puta essa mulher, não é possível que esse cara aí, com essa mulher... Um homem negro, bonito, de muito boa aparência, muito bem vestido, mas ele não aceitava que tivesse com uma mulher daquele nível ali, coisa que é simplesmente normal, cara. Principalmente questão é questão de gosto, né, cara? E aí eu entendo que a pessoa gosta do Bolsonaro, porque a pessoa concorda com aquilo ali, o caráter deturbado, então a pessoa... Mas isso aí é democrático, ele pode votar em quem ele quiser, o que ele não pode é usar a palavra de Deus para pegar e fazer isso. Então a pessoa pegou e falou, não é possível, ela deve ser puta para poder estar com um cara desse daí. Esse cara não tem condições de ter uma mulher. Que isso, cara? É unicamente porque o cara é negro, mano. O cara tava com um cordãozão bonito, um relógio, uma roupa muito, muito melhor vestida do que eu. E com uma mulher bonita, cara. Mas pra cabeça do racista e tal. É que nem o cara, eu não sou racista, não. Eu tenho uma amante preta. Eu não. Mas tá casado com quem? Com uma branca. Eu não sou racista, não, porque eu tenho amigo preto. Um amigo preto. E aí ele se acha no direito de pegar e falar que não é racista. Fazendo várias coisas de racismo, porque tem um amigo preto. O próprio Bolsonaro. Quantos amigos negros que ele tem? Tem o Hélio. Qual é a foto que ele tem de infância ou de qualquer tipo de coisa, fazendo junto com ele? Seu amigo. Gente, amigo é aquelas pessoas que estão contigo no teu momento, na tua festa de aniversário, no teu churrasco. É igual o Queiroz está em foto lá no churrascada com ele lá e com a família dele. Cadê o Hélio lá, já que é amigo? É o único cara preto que ele usa para isso. Beleza, o cara quer dinheiro. Mas ele tá vendendo a própria dignidade por isso. Mas beleza. Estão votando no cara que deu para poder dizer que o Bolsonaro não é racista. Aí votam nele, pô, ele tá sempre do lado do Bolsonaro, que é um deputado que deveria ter o que fazer, mas parece que ele é o segurança do Bolsonaro, é o papagaio de pirata que tá sempre no ombro dele ali. Você não vê o Bolsonaro pegar e almoçar com ele, não vê o Bolsonaro jantar com ele, não vê o Bolsonaro pegar e bater um papo com ele. O cara só tá ali de enfeite, cara. E aí as pessoas criticaram o Marcelo D2, que ele falou que era o preto de estimação do Bolsonaro. Mas não é, gente. Mas não é isso.
Não é isso. Amigo teu frequenta a tua casa, amigo teu ele sai junto contigo para fazer programa, ou para ir no cinema, ou para jogar um futebol, ou para poder pegar. Gente, são seus amigos. Mesmo, né, só sair para jogar bola ou beber, às vezes é só conhecido, pessoa, amigo de copo não é amigo. Então, aí eu falo, eu volto à parte da religião, né? As pessoas, cara, pegam e deturbam a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo, se dizem cristãs, se baseando totalmente no Velho Testamento. Jesus não veio pregar o Velho Testamento, não pregou o Velho Testamento. E para isso existe o Novo Testamento, para os cristãos. Por que que vocês não fazem isso? Então, por que vocês fingem que são cristãos? Por que vocês pegam e cometem essa heresia, essa falta de respeito com a Bíblia, com a palavra de Deus e com Deus? Pegando e voltando num monstro, que um dia ele tá lá no templo lá de judeu, com o chapéuzinho e tudo, outro dia ele tá na maçonaria, pelo amor de Deus, né? Outro dia ele tá na igreja católica, outro dia ele tá na igreja evangélica. Mas atente, só na época de eleição. Fora disso, esse homem não demonstra. Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de. Gente, estamos falando de invasores, filhos de imigrantes, que o povo nativo estão querendo matar, exterminar, acabar com a terra do povo nativo, os indígenas, que são os verdadeiros donos da terra. A gente tem que entender que a gente não é o dono da terra, a gente está morando aqui. Os verdadeiros donos da terra são indígenas, gente. Para de ser monstruoso, cara. Para de desrespeitar os verdadeiros donos da terra. Ah, beleza, você quer morar aqui, você tem direito a morar aqui também, beleza. Mas respeita os donos da terra. Don- Portugueses, descendentes de portugueses são invasores. Italianos, descendentes de italianos são invasores. Invadiram a terra dos outros. Negros são pessoas que foram traficadas para cá. Não são donos da terra. Não são nativos da terra. Para com isso. E achar que você tem direito, que você é dono. Ah, beleza, você não tem direito. Se você tem direito, o negro tem direito, o indígena tem direito. Indígena. Índio é nome de selvagem, é título dado a selvagem. São indígenas. Povos indígenas que têm cultura, têm história, não são selvagens. Então, como é que vocês podem ser a favor, cara? Ah, mas o Lula. O que tem o Lula? Ele foi preso com base. Vamos lá. O Lula foi preso por um juiz corrupto, vagabundo, que forjou, manipulou e forjou a prisão do Lula para o Lula não participar daquela eleição contra o Bolsonaro. Porque ele queria ser do Supremo. Só que ele se ferrou. Se ferrou que o Bolsonaro não indicou ele pro Supremo. E ele saiu, ele escreveu livro contra o Bolsonaro. Hoje em dia ele está dizendo que está do lado do Bolsonaro. Ele escreveu livro pegando e falando sobre todos os crimes envolvendo o Bolsonaro e a família dele. Ah, mas o Lula foi preso. Foi preso por quem? Por uma polícia federal que foi mostrado os áudios, os textos dele sendo manipulado pelo esse juizinho. Um juizinho que ninguém sabia, que ninguém conhecia, que não era ninguém. Que pegou e viu ali a chance de pegar e ser alguém. E hoje ele é. Hoje ele é. O cara ganhou a ascensão que ele queria, que ele buscava. Deixou de ser um Zé Ninguém no nada lá para representar o fascismo. E foi preso por causa de quê? Com base em delação premiada, que é tipo. O que é delação premiada? Você sabe o que é delação premiada? Eles pegam pessoas presas, que já prenderam, e falam: olha, vamos diminuir tua pena se você falar mal do fulano, se você entregar o fulano. Estamos falando de pessoas, homens de 60 anos. Que, pô, se for puder reduzir a pena deles, que pegaram 20, 30 anos de prisão aí, se puder reduzir a pena de qualquer coisa, entrega a própria mãe, cara. Então, o que acontece? Aí você pega aí delação premiada sobre o triplex do Guarujá, que nunca esteve no nome do Lula. Sabe o que está no nome de alguém? 107 imóveis no nome da família do Bolsonaro. 51 comprados em dinheiro vivo. Mostra
para mim os comprovantes da retirada desse dinheiro do banco. Diz para mim como é que um deputado consegue arrumar, um cara que só foi deputado na vida, como é que ele conseguiu tanto dinheiro vivo para comprar tantos imóveis assim? Prova para mim que mesmo o deputado ganhando tão bem quanto ganha, não dá para ter tanto dinheiro assim. Um homem que se diz correto, mas que aval do açaí comprovadamente é uma funcionária fantasma dele. Que a filha do Queiroz é comprovadamente uma funcionária fantasma, porque ela tá contratada no papel para trabalhar num gabinete aí, lá no Distrito Federal, e ela nunca foi no Distrito Federal. Aliás, ela é professora de educação física no Rio de Janeiro. Ela não é funcionária do Bolsonaro. Enfim, né? A própria mãe do cara, que tem, deve ter o quê? Deve ter uns 90 anos, 80, 90 anos. Tem 2 imóveis no nome dela que foram comprados com dinheiro vivos. Essa mulher é o quê? É rica? Essa mulher foi lá com essa maleta de dinheiro, que ela não deve nem aguentar segurar essa maleta de dinheiro para poder comprar, tinha guardado debaixo do colchão. Pelo amor de Deus, né, cara? Ah, mas os ministros do Lula foi preso. Bom, vamos falar de ministros. O Mandetta saiu na época da eleição por causa, falando mal do Bolsonaro do programa dele. Vamos falar dos ministros. O Weintraub tá falando vários mal do Bolsonaro, é só procurar o vídeo aí, ele falando mal do Bolsonaro, não foi preso. Não foi preso, tá falando mal do Bolsonaro aí. Temos o pastor que cobrava barra de ouro para liberar verbas no Ministério da Educação, que está preso do Bolsonaro. Temos o Salles, que só não foi preso porque o Bolsonaro está pegando e manipulando a Polícia Federal. Mas tem processos contra ele como facilitamento de distribuição de madeira ilegal, de venda, de corte, desmatamento ilegal. O cara que foi colocado para ser o ministro do Meio Ambiente, que falou, vamos aproveitar o Covid e vamos passar a boiada. Vamos lá. Fora os outros ministros que são uma própria piada, né? O ministro da Ciência, que não tem verba aí, mesmo assim fica puxando o saco do Bolsonaro, tá ali. A ex-ministra da Cultura, que era a Regina Casé, que pelo menos tinha uma história na televisão, mas que se mostrou uma completa lunática, que foi expulsa de lá, para botar aquele Mário Frias, que é ninguém, na cultura brasileira não é ninguém, é um fracassado na carreira dele. Como é que um cara desse pode ser o cara da cultura, o secretário da cultura, né, que acabou com o Ministério da Cultura? E aí a gente vai... Mas aí, cara, não falo pra você, no começo do Bolsonaro, eu até falei, cara, de repente isso dá certo. Apesar que o cara é um lixo, mas ele falou que ia botar pessoas técnicas nos ministérios. Aí ele botou quem? Pazuello, mano. Um militar incompetente, eu vou voltar nesse ponto do incompetente aí, que era técnico em logística. Técnico em logística, que a primeira fala do cara foi o quê? Ah, eu não sabia o que era o SUS. Gente, ele botou o cara pro Ministério da Saúde, o SUS, que é o maior programa de saúde pública do mundo, um cara que não sabia o que era o SUS. Nem sabia o que era o SUS. São os técnicos que ele botou ali. Ah, mas o cara é técnico em logística. Na época da pandemia ele deixou faltar muito vacina em um monte de lugar, inclusive está faltando no Rio para vacinação das crianças. Hoje, dia 30 de outubro, está faltando vacina. Eles estão negociando para comprar ainda. E aí você tem aí, esse cara aí mandou remédio para o lugar errado. O técnico em logística mandou remédio para o lugar errado. Vacinas para o lugar errado. Um completo incompetente. Mas incompetência é coisa certa no governo Bolsonaro. Que botou um banqueiro falido, corrupto, que estava sendo investigado por desvio, por suspeita de a conduta ilegal e corrupção. Porque ele foi. Deixa eu falar quem é esse fulano aí. Eu não sei, eu não lembro o nome dele, porque ele é tão insignificante que eu não lembro o nome dele. O ministro da Economia. A primeira fala desse homem foi o seguinte: acabou farra de doméstica na Disney. É ou não é um governo contra pobre? Pelo amor de Deus, entendam isso. É um governo que não criou um emprego. Ah, mas eu não crio emprego. Cria!
O Lula criou milhares de empregos, milhões de empregos. Sabe o quê? Criando obras públicas. Ah, mas ele gastou com corrupção, não sei o quê. Teve corrupção? Foi provado que teve corrupção. É culpa dele? Ele não foi preso por causa de corrupção. Mas vamos lá. Mas o Bolsonaro fez estrada com o exército sem precisar pegar e contratar com empreiteira. Deixou de criar emprego, deixou de gerar receita para a economia, deixou de ser. Porque o povo com dinheiro, o povo gasta, gera impostos para o cofre público. Mas vai explicar isso para um ser humano que não estudou, que passou no SpaceX lá para poder ser para ser oficial do exército, porque o pai dele era, era pessoa grande na hierarquia. E qualquer uma pessoa que for honesta, que sabe como era antigamente, se você conhecesse alguém lá, você não precisava, você só precisava pegar e botar teu nome lá na prova, lá não precisava fazer que você passava. Era tudo na peixada. Como a filha dele entrou no colégio militar lá, sem nunca ter feito prova. Porque tem que fazer prova para poder ser aprovado para passar. A filha dele mais nova entrou na escola militar sem nunca ter feito prova. Isso não é corrupção? Em todo meio que o cara pode, o cara faz corrupção, cara. Porque o cara é corrupto. O cara é corrupto. Aí vamos voltar no ministro lá. O cara é investigado, o processo não está correndo porque ele é ministro, agora não pode fazer, né? E a Bolsonaro botou o cara da PGR lá que não investiga nada, que só fica passando pano para ele. Aí os deputados, ele comprou com orçamento secreto, que é o maior esquema de. Mano, se fala muito de corrupção no governo Lula. São bilhões e bilhões e bilhões entregues sem nenhum tipo de. O que acontece? Para um deputado pegar e receber uma verba, ele tem que pegar e provar para que ele vai usar, mostrar em que ele vai usar o orçamento para poder. E aquele orçamento tem que ser aprovado para poder a verba ser liberada. O Bolsonaro está dando esse dinheiro para essas pessoas fazerem o que quiserem, sem nenhuma prova, só para poder não sofrer impeachment, para poder, né, pegar e se manter no poder. Corrupção das grossas. Os caras estão fazendo o que é roubalheira. Tem uma cidadezinha aí que os caras pegaram a verba aí para odontologia, só para extração de dentes. O dinheiro gasto, o que eles falam para extração de dentes, daria, supostamente, por morador, por habitante da cidade, seria arrancado 14 dentes de cada morador da cidade. A justificativa do gasto do dinheiro lá de com extração de dentes. Pra você ter uma ideia, uma noção de quanto que isso daí, safadeza. O Léo Moura pegou, se não me engano, 46 milhões desse dinheiro aí, recebeu aí, de verba aí. Cara, você tem que ver as contas disso daí, cara. Pô, uma escolinha de futebol que ninguém nem sabe onde tá, onde tem. Com uma escolinha de futebol, comprou não sei quantos mil apitos. Gente, vamos lá, vamos voltar lá, o ministro da Economia. O ministro da Economia é um desastre, cara. É um desastre. Que aí ele falou de dar restos de comida para os pobres. Ele sugeriu R$ 200 de, 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 de auxílio. Esse ministro aí teve uma ideia genial, que foi pegar e lançar nota de R$ 200. Para quê, cara? É para diminuir o volume da propina? Dobrou, né? A propina que era só em nota de 100 dinheiro vivo, caiu pela metade o volume, dá para esconder bem mais fácil. É um cara que é incompetente, que ele faliu, ele quebrou o fundo de investimento do Bradesco, que da qual ele era o administrador, ele recebia para isso. Enquanto ele enriquecia, o fundo falia. E é por isso que ele é investigado. Ah, mas ele é banqueiro. Qual o banco dele? Qual o banco? Hoje em dia qualquer um tem banco, cara. Qualquer um tem banco. XP, banco, Mercado Pago, Nubank. Não precisa nem fazendo nada, não precisa nem contratar ninguém para fazer um banco. E aí esse cara é um completo incompetente. Aí o resultado, pandemia. As pessoas empobreceram mais. Eu já volto nesse ponto aí. Empobreceram mais, enquanto os banqueiros faturaram cada vez mais. Como é que pode os banqueiros faturaram cada vez mais se teve o maior número de desemprego? As pessoas perderam o dinheiro, não tinha arrecadação. Por causa de quê? Porque ele favoreceu, com as políticas que ele fez, favoreceu os banqueiros. Mas o Brasil bateu o recorde de exportação de grãos e tudo ficou mais caro. A comida
no, no- na mesa do trabalhador ficou mais cara, mais escassa. E o cara não quis nem sequer reajustar o salário de acordo com a inflação. E aí o que você comprava antigamente com R$ 1.000, você compra metade. Que é um exemplo, o óleo era R$ 3. Depois que esse cara entrou no poder, o óleo foi para 7, R$ 9. 7 quando tá na promoção, R$ 9. Seu salário dobrou? Então por que o preço do óleo pegou e dobrou? O botijão de gás dobrou o preço. Seu salário dobrou? A gasolina dobrou o preço. Seu salário dobrou? A coxa sobre coxa dobrou o preço. Seu salário dobrou? Eu lembro que na época que eu era de infância, é, eu sofri muita coisa ruim, né, cara? Quando eu tinha alguma coisa para comer, minimamente assim, para você não comer puro, tinha pé de galinha, pescoço de galinha. Sabe por quê? Porque era mais barato. Hoje em dia, o pé de galinha, o pescoço de galinha tá no preço de coxa sobre coxa, cara. A pessoa que tem menos condição vai comer puro. O ovo, que era super barato, tá super caro, cara. Não tem mais cartela de ovo por R$ 10. Cartela agora é 20 ovos, são 20 ovos. Quando na promoção ia 11, são 11 ovos. É, 11 ovos, não, R$ 11. O cara empobreceu a gente, cara. Empobreceu muita gente. E todos os crimes, e todas as coisas que as pessoas querem saber, ele bota sigilo de 100 anos. Porque ele é corrupto. Um cara honesto, a primeira coisa que ele faz é: pode investigar, porque eu não tenho nada para esconder. Mas ele meteu o sigilo de 100 anos em tudo. Em tudo. Eu não vou nem falar da esposa dele, que é da família todinha de crime. A mãe é criminosa, a avó é criminosa, o tio pedófilo. Não vou, falando de pedofilia, não vou falar nem do partido do Bolsonaro, que tem o líder do partido, ele, praticou pedofilia com as próprias netas. O partido do Bolsonaro que votou contra o endurecimento da pena contra a pedofilia. Do mesmo Bolsonaro que pintou um clima com menina de 13, 14 anos que ele achava que era prostituta. Esse cara é a favor da família. Esse cara é a favor de Deus. Rapaz, quando tinha dois prisioneiros do lado de Cristo, o que falou assim, ó: se tu for filho de Deus, me salva. Ele pegou, ele ignorou. O que falou assim: Senhor, lembre-se de mim quando entrar no teu reino. Ele falou: hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Ele não deu livramento para a pessoa que pegou e pediu para ele. Ele pegou e falou: hoje mesmo tu vai estar. Ele prometeu a salvação. Só que os cristãos de hoje, eles não se portam mais com a fé, não se portam com o céu. O céu é quando estiver bem velhinho. Ele está pouco se preocupando com o ensinamento de Cristo e não prega o ensinamento de Cristo. Ele vota no Bolsonaro, que é: vamos metralhar petralhada. Olha aí o Roberto Jefferson aí, cara, que vamos armar a população. Olha o Roberto Jefferson, usou arma para quê? Contra bandido? Não, para atirar em policiais, granada em policiais. Aliás, por um exército totalmente incompetente, que deveria fiscalizar a venda de armas, né, que ele está facilitando, e que o cara não deveria nem ter armas, esse tipo de arma de grosso calibre aqui no Rio de Janeiro, e tinha. Só tinha licença de arma de caçador no Distrito Federal. E ele estava usando arma e granada e tudo aqui no Rio de Janeiro. Mas quem é esse cara? É um prisioneiro, parceiro do Bolsonaro, prisioneiro. O cara estava em prisão domiciliar cheio de armamento. Tem noção disso? A Zambelli estava caçando um homem negro, armada, atirando contra o cara. Porque o cara pegou, porque ela supôs, porque o cara é negro, na verdade. Ela diz que o cara agrediu ela, que tava machucado e tudo. O vídeo mostra ela caindo sozinha, ela perseguindo o cara pedindo socorro, fugindo e ela atirando, indo atrás. E um monte de policiais vagabundos que deveriam pegar e dar voz de prisão para ela, ou no mínimo desarmar ela, pegando e ajudando a agredir o cara, querendo segurar o cara para ela poder intimidar o cara, oprimir o cara com a arma na mão, e o dedo no gatilho. Ela atirou contra o cara, mano. Tem noção disso? E depois foi se fazer de vítima, prestar depoimento. No vídeo mostra, o cara nem sequer olha pra ela, o cara tava ignorando ela, mão pra trás, e ela metendo a mão no peito do cara toda hora, encostando a mão no cara, falando que fala pra mim, fala isso pra mim, fala pra mim. Você tá me cuspindo, o cara não tá nem olhando pra ela, no vídeo dá pra ver isso. São gente loucas, que estão armadas. Lembra do cara que foi lá na festa do petista lá e matou o cara, mano?
Encheu o cara de tiro. O cara é policial, ele matou o cara. O cara tá dentro de uma festa privada, o cara foi lá e matou o cara. Bolsonarista. Vamos falar de quê? De mais corrupção. Daí perdoar a dívida do Neymar, cara. O Neymar tá sendo processado lá na Espanha, lá a ponto de ser preso. Por causa de corrupção, por causa de sonegação de imposto. No Brasil, cento e poucos milhões e o cara vai perdoar a dívida do Neymar. E aí o Neymar fica apoiando o cara. O Neymar nem vota. Nem sequer se faz o direito de votar e fica apoiando o cara, pegando e fazendo campanha pro cara. Mano, esse cara tem que ser tirado do poder. Total é um governo fascista, cara. Fascista demais. É nazista, é muito aliado com o nazismo, né? Vários grupos nazistas que apoiam, que são do lado dele. Cara, uma coisa muito louca, muito louca. O país tirou o que tem de pior debaixo do tapete, cara. E a gente vê aí isso daí, ó, essa loucura em todo quanto é canto. Mano, teu patrão vota em quem? Teu patrão vota no Bolsonaro, não é bom pra você, cara. Teu patrão vota no Bolsonaro, não é bom pra você. Teu patrão não quer teu bem. O patrão não quer bem de ninguém. Teu patrão. Nós vivemos num país onde tem salário mínimo. Porque senão o patrão ia pegar e a gente ia estar tudo escravizado. Foi o último país do mundo a acabar oficialmente com a escravidão. Mas criou o salário mínimo. Pra poder a pessoa pegar e ganhar no mínimo aquilo ali, entendeu? E cria uma situação de estabilidade financeira. Sem emprego, que a pessoa é obrigada a aceitar o que tem. E a pessoa é obrigada a ser grata. Ah, pelo menos você tem isso. Olha, tem gente pior. Criou flexibilização do trabalho, que só serve para pessoa, para ter trabalho intermitente, que quer dizer, o cara paga menos do que um salário mínimo ainda para o seu funcionário. Só contratar ele quando precisa. Então, o restaurante só contrata o cara das 10, o garçom das 10 às 3 da tarde. A parte da manhã o cara vai fazer o quê? Ah, vai ser empreendedor, ele vai vender sacolé na rua, ele vai vender salgado na rua, vai ser camelô. Bota a mão na consciência, pelo amor de Deus. Ah, mas ele é patriota. Como é patriota, cara, o cara tá entregando todos os bens, vendendo a Petrobras, a maior empresa do país, criando lucros para acionistas. Em vez dele usar a Petrobras para poder baratear o combustível e o custo de vida no país, estão pegando e encarecendo o gás, tudo. E é um governo entreguista que está pegando e privatizando tudo. Isso não é ser patriota, pelo amor de Deus. Vamos pegar e botar um pouquinho na mão da consciência. Se você quer votar no cara porque você gosta do cara, eu questiono o teu caráter, mas eu aceito. Mas não bota o nome de Deus nisso, porque você não é cristão, você é mentiroso. Cristão segue a Cristo, faz a obra de Cristo e dá testemunho cristão. Não é um cara que vai na porque o cara é cristão. Para com isso. Você está pecando contra Cristo, contra a palavra de Deus. Você está mentindo. Você está mentindo. Jesus viu um pobre ali, pegava e se compadecia com aquilo. Ele tinha empatia pelas pessoas que precisavam. Ia lá, e Jesus, quando a população estava com fome, ele pegou e multiplicou o pão e o peixe e deu para a pessoa comer. Ele não falou, vai cada um, pega e se vira, não pela tua própria meritocracia, não. Nós vivemos num país racista, cara, que prega a segregação, que faz uma distinção de classes, distinção de cor. Você deveria pegar e ter empatia pelo seu próximo que não tem a mesma capacidade, que não pode comer a mesma coisa que você, que não pode ter a mesma vida que você tem. Você deveria ter vergonha de você poder comer enquanto tem tanta gente com fome. Você deveria, todo dia antes de comer, agradecer a Deus pelo que você tem e pedir a Deus que dê o mesmo ao seu próximo e não pedir que você continue assim, continue tendo o que você tem e o próximo que se lasque. Você deveria votar em pessoas que vão ajudar as outras pessoas a pegarem e crescerem também. E não um cara que tá afundando o país, cara. Primeiro botou culpa no PT, depois bota a culpa na pandemia. Os bancos ficaram cada vez mais, os ricos ficaram cada vez mais ricos. Tem uma pesquisa que prova isso. E o pobre ficou mais pobre. Um cara que pegou e zombou das pessoas doentes. Primeiro ele negou
a doença, falou que era mentira, que era versão da mídia. Depois ele negou, ele negou a dimensão da doença. Ele falou que não era isso tudo, que estava sendo, era mentiroso de números. Depois ele pegou e fez campanha de remédio que o próprio fabricante falou que não era para aquilo. Ele se negou a comprar o remédio que todos os países estavam comprando. E quando quis comprar, teve o escândalo lá de que pediu $1 de, 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 de propina por cada dose da vacina. E estavam negociando 40. Ah, mas não teve corrupção porque não teve compra. Não teve compra porque foi cancelada. O Ministério Público pegou e cancelou, não aprovou a compra. Porque estava tudo certo para ser assim. O dólar aí tá R$ 5 e 5 a R$ 7. Acho que na época estava R$ 7, sei lá, R$ 6 e pouco. $1 por vacina, eram 40 milhões de doses. Tem noção disso? Quase mais de R$ 500 milhões que os caras estavam pegando e. Quase R$ 500 milhões que os caras estavam pegando e negociando em propina. Para comprar remédio para poder dar para a população que estava morrendo. Existem estudos que falam que se a população tivesse começado a ser vacinada na época certa, poderia ter salvado de 200 a 400 mil vidas. Tem noção disso? E ele estava zombando das pessoas doentes. Ele não foi a um enterro de uma pessoa doente. Ele não se. A sogra dele morreu de Covid. Numa favela, morava na favela. A sogra dele, não, a tia da esposa dele morreu. E ele não foi lá ver. Ele não se preocupou. Mas como é que você vai achar isso, né, cara? O pai do Yudi morreu por causa de Covid. Ele fez um vídeo supostamente sofrendo, né? Com a morte do pai, porque o pai estava sofrendo lá. E agora ele apoia o Bolsonaro. O Bolsonaro que não comprou a vacina que podia ter salvado o pai dele. É tanta gente que perdeu amigo, que perdeu familiar. E que poderia ter sido salvo se tivesse sido dado vacina. O Brasil é um dos países, o país que mais morreu gente por causa da Covid. Foi um dos últimos a começar a vacinar. Tem noção disso? Ficou negando a doença, com negacionismo incrível. Arranjaram vários cientistas renomados do mundo falando que a doença que era real, a doença que estava matando, que não sei o que, e ele arrumaram um fulano das tantas aí, que inclusive esse fulano aí, que é italiano não, desculpa, francês, que fez um vídeo aí contra a Covid, falando que a Covid era uma mentira. E ele mesmo depois pegou e falou que era verdade. Esse cara só difundiu mentira, cara. É surreal. É surreal, cara. É surreal. É surreal. Ah, mas aí, um motivo para você não votar no Bolsonaro? Por exemplo, quem você que é de Caxias, Duque de Caxias, o Washington Reis, que é uma das piores coisas que teve em Duque de Caxias, aconteceu em Duque de Caxias ultimamente, apoia o Bolsonaro. Quer mais motivo para não votar no Bolsonaro? Mas esse Washington Reis é o mesmo que tem entrada aberta em todas as igrejas. Vive indo lá fazer campanha política dentro das igrejas. Ele e a família dele, que eu não posso ficar falando porque eu posso morrer por causa disso, né? Não posso falar sobre eles, né? Porque os caras fazem o que quer e nada acontece com eles, então eu prefiro não falar, mas é um ótimo exemplo você não votar no Bolsonaro. É o cara ser apoiado pelo Washington Reis. Que mais que eu falo mais o quê? Que eu falo mais o quê? Agora você vai lá, dizendo que o cara é a favor da família. Gente, família não é homem e mulher, não. Família é pai e mãe, é pai e filho. O pai e o filho, que a mãe morreu, que se separou da mãe e o pai tem a guarda, aquilo ali é uma família. A mãe que se separou do marido, que batia nela ou que ela não gostava mais, a mãe e o filho é uma família. O homem lá e o filho dele é uma família. A mulher e a mulher lá é uma família. Família não é homem, mulher e criança, não. Porque se a família fosse isso, o Bolsonaro largou a primeira família dele, que ele tinha 3 filhos. Depois largou a segunda família dele, que tinha um filho, que ele tinha mandado a mãe te abortar, mas ela não abortou. E agora tem outra família, a terceira família. Ele é a favor. Que família é essa? É a favor de fazer várias famílias?
Conheço vários caras que falam aí, que votam no cara porque o cara é a favor da família, que vai pra puteira, que tem amante. Vários. Isso é ser a favor da família, você ficar traindo a sua esposa, você ficar pegando e enganando seus filhos, ou então abandoná-los, ou então quando separa da tua esposa não paga a pensão, isso é ser a favor da família. Tem vários lixos desse daí, que separou da mulher, abandona os filhos. Não paga a pensão, abandona os filhos, não, pra ele não tem mais filho, o filho dele é o outro lá, a outra esposa que ele casou, ele abandona completamente a família. Quando muito obrigado, ele paga a pensão, paga o mínimo. Não faz mais nada e acha que tá fazendo muito. Isso é ser a favor da família? Chega, mano, chega, chega, chega. Não dá mais, não dá mais, entendeu? Não dá mais. Não dá mais pra poder pegar e tolerar esse tipo de coisa. E eu tô me afastando de muita gente que pensa desse jeito porque me adoece, entendeu? Me adoece pegar e tentar conviver com essas pessoas sem pegar e ser chato, falando, tocando isso toda hora, porque eu sei que essas pessoas são alinhadas com isso. Elas concordam com isso. E nada do que eu falar vai pegar, vai mudar o pensamento dessas pessoas, porque são pessoas que são assim. O Bolsonaro só representa elas. O Bolsonaro representa o que elas são por dentro, o que elas não têm coragem de falar, o que elas não têm coragem de fazer. E muitas estão pegando e mostrando isso agora, fazendo à vontade. Essas coisas aí, essas atrocidades, porque elas tiveram coragem de sair de dentro do. Nunca se viu tanto ato de racismo, nunca se viu tanta violência, tanta agressão, tanta falta de amor ao próximo, tanta miséria no país. O cara é o falso Messias, cara. Tem Messias no nome. O cara é o próprio Cavaleiro do Apocalipse, da miséria, espalhando a miséria, a doença que ele espalhou, a Covid, a miséria, a fome. São esses Cavaleiros do Apocalipse e a morte. Cavaleiro do Apocalipse, miséria, fome, morte. E o outro, esqueci agora o que eu falei. É ou não é o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro falou na entrevista há tempo atrás. Ah, é a favor da tortura, cara. Jesus foi torturado. E tem cristão votando no cara que é a favor da tortura. Que fala que se morrer inocente, tudo bem. Jesus era inocente, morreu, cara. O cara fala que se morrer inocente, tudo bem. Você não é cristão votando no Bolsonaro. Você é um monstro igual a ele, cara. Você tá mentindo, tá fazendo um falso testemunho, tá pregando errado. Você é mentiroso. Você é safado igual o cara, mano. Você fala que é cristão e vota em alguém que é a favor da tortura. Jesus foi torturado e morto, inocente. O cara fala que se morrer inocente tá tudo bem. E tá morrendo um monte de inocente aí, cara. Como é que vocês podem ser assim, cara? Como é que vocês podem ser assim? Que nojo de vocês, que nojo de vocês. Sério, que nojo dessa facção religiosa, entendeu? Que fica pregando mentira. Que nojo de vocês, cara. Eu tenho nojo de vocês, da religião que vocês dizem que segue, porque é mentirosa. Prega mentira total, porque vocês representam o pior que tem da religião. Que vergonha de vocês. E eu tenho dentro de mim a felicidade de falar que eu não sou cristão, porque vocês representam o que é de pior no cristão. Salvam poucos, mas salvam. Mas esses que salvam tem que se esconder praticamente, porque senão o pastor pega e afasta ela, o pastor pega e persegue ela, o pastor pega e condena e critica elas e persegue elas. Pastores que nunca estudaram teologia, ou pastores que totalmente incapacitados, desqualificados. Os pastores de antigamente não tinham nenhum tipo de estudo e eram pessoas que pregavam o nome de Deus, pregavam as coisas corretas. É uma vergonha. Vocês são uma vergonha para a religião e uma vergonha para o país também e para a classe que você representa, pobre, para a classe que você representa, preto, para a mulher. O cara é totalmente sexista, o cara é totalmente machista. Trata a mulher como lixo. Você, mulher, tá indo votar no cara. Você é uma vergonha para as mulheres. Deveria ter vergonha de votar num cara desse. E depois querer direito das mulheres. Votando contra o cara que mais deu direito para as mulheres. Isso aí é uma vergonha. Sinto muito.